Fala, meu povo, Chapanada aqui para mais um Forex Call, análise semanal. E para essa semana o papo vai ser um pouquinho diferente, como vocês devem ter visto na chamada, na thumbnail, no título. Vamos falar um pouco aqui sobre a gigante do mercado de tecnologia que está se destacando. A galera tá falando bastante, já me perguntaram se vale a pena ou não. Então eu vou dar uma leve opinião a respeito dessa mega empresa, a Nvidia, turma. A Nvidia, todo mundo já deve estar ouvindo falar da Nvidia, que ela está chamando muita atenção nos mercados, principalmente, né? Ela está muito felizinha por conta da inteligência artificial que está bombando. Bombou muito em 2023 e quem esperava que isso aí poderia ser uma bolha que estourar, pelo visto, ainda está só começando, turma. Cada vez mais, quem está acompanhando as inteligências artificiais, o negócio está num crescimento exponencial. Então, o papo de hoje é um pouco da Nvidia, o que esperar, algumas notícias referente à Nvidia e também, porque é o foco aqui da minha análise, do meu estudo, vamos olhar para o gráfico e ver o que a gente tem, o que dá para tentar interpretar e realmente ver como é que está o comportamento dessa ação através do gráfico. Perfeito? Bom, turma, a Nvidia ela se destacou agora no final da semana porque teve balanço, teve divulgação de dados e o fechamento chegou até estourar, como diz aqui nessa notícia. O S&P e o Dow Jones estouraram novas máximas, tá? Quem olhar o gráfico do S&P e até mesmo a da própria Nasdaq, vê que teve uma esticada muito grande, estão renovando novas máximas, e o que é bacana, né, para o mercado, porque o mercado está aquecido, mas também fica sempre aquele alerta, né? Os índices americanos, S&P, a gente pegar aqui, ó, S&P batendo, deixa eu abrir os mercados agora, mas 5.080, Nasdaq quase batendo, Dow Jones quase batendo 40 mil, e isso aí pode acabar em algum momento a gerar desconfiança. Será que não é uma bolha? Será que não vai estourar? Então eu acho, né, que a inteligência artificial ela tá começando, tá engatilhando, eu acho que ela vai disparar. Mas é aí que vem a pergunta, né? Será que é o momento? Será que já passou? Ou será que tem algum ponto de entrada? A gente nunca vai ter essa resposta, né? Então vamos olhar os dados. Você vê que a Nvidia ela tá desenvolvendo muito nessa parte de chips, tá reportando lucros, tá bem positivo e tá se tornando muito atraente. Aqui a gente vê que ela saltou 15% na semana passada e, como diz aqui nessa matéria, no seu dinheiro, como já esperado, o grande responsável por crescimento foram produtos voltados para a data care, que totalizaram 18 bilhões, turma, 18 bilhões, tá? É muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. Mas a Nvidia, ela tá dominando o mercado de inteligência artificial, mas será que ela tá sozinha? Então tem outras empresas aí na parte de chips, principalmente na AMD e a Intel, que são mais voltadas aí, que a gente tem conhecimento para a área de processadores, e também a TSMC, uma grande empresa de Taiwan. Então, elas são grandes potenciais de concorrentes aí para Nvidia, né, que se destacou inicialmente no seu desenvolvimento para a área de games, placas de vídeo. Teve um certo boom também por conta aí da mineração. A galera também se atirou muito por conta de hardware através da mineração de criptomoedas. E agora um novo nicho, né, em cima aí da empresa que tirou muito proveito no desenvolvimento de chips para a área de inteligência artificial. Só para vocês terem uma ideia, a Nvidia, como diz aqui na matéria do Estadão, ela vale mais que todas as ações da B3 no Brasil. Olha que coisa monstruosa. É para a gente ter uma noção, né, do tamanho dela. E ela superou já a Apple. Então, o Google, ela já está na segunda posição, só abaixo da grande Apple. Então, a briga está grande entre as maiores empresas lá nos Estados Unidos. Antes de a gente ir para o gráfico, olha só como é que está o panorama aqui da Nvidia. Só nesse mês ela subiu 31%. Se a gente pegar toda a oscilação de 2024, é uma ação que já subiu 66% desde 1º de janeiro de 2024. Se a gente for um pouquinho mais além, em 5 anos a empresa estourou. A gente vai pegar aqui um boom depois da pandemia, escassez de materiais eletrônicos, chips. No finalzinho aqui de 2022, para o boom das inteligências artificiais, um salto aqui que já estourando 2.300% em 5 anos. Então, qual que é o limite da ação? A gente não sabe, ninguém sabe. Será que dá para entrar? Vamos agora olhar para a plataforma, fazer uma análise gráfica. O que esperar da Nvidia? Bom, turma, estou aqui
na plataforma olhando a ação da Nvidia. Vocês podem olhar aqui em cima, Nvidia. Deixa eu mostrar aqui as propriedades da plataforma que eu estou utilizando. A ação da Nvidia, é claro, eu estou usando essa plataforma, mas vocês podem usar qualquer plataforma em qualquer corretora. Se for de Forex ou de mercado americano, vocês vão ter ação e acesso, né? Vocês vão ter acesso à ação da Nvidia. Então, atualmente a ação cotada em dólares está na faixa de $790 por unidade de ação, tá? Isso aqui para uma ação. Uma das vantagens que a gente tem em comprar ação para mercado americano, independente da corretora, até mesmo se for em broker de Forex, que a gente pode comprar fração, tá? Pode comprar fração de uma ação. Aqui, por exemplo, se eu não quero comprar uma ação inteira, eu posso comprar uma pequena fração da ação, né? Com 8 centavos na conta eu já poderia comprar uma fração da ação da Nvidia se eu tivesse interesse. Mas olha só, dando um zoom pelo gráfico diário, tá, turma? Estou no gráfico diário. Veja como está muito esticado, tá? Eu olho um gráfico assim, eu penso, putz, que surfada que foi perdida, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Desde o último fundo, mal dá para ver aqui no zoom, né? Que eu tirei o zoom para vocês verem, para ver como esticou bastante, ó. 600% desde 2022. E a gente só tem que cuidar para não cair na roubada do famoso FOMO. Já ouviram falar dessa expressão? Que é o medo de ficar de fora. Então, a gente tem o preço, ó, fazendo topos e fundos, travando novas regiões, cravando novas regiões. E agora a gente está numa máxima. Agora que vai pensar em comprar, será que agora é a hora de comprar a Nvidia? Essa aqui é a pergunta que não quero calar, tá? No curto prazo aqui de uma semana, mês, qualquer analista não recomendaria comprar agora, porque a gente tem só em poucos dias, em um mês praticamente, uma ação que sobe 72% dentro das condições normais. É extremamente arriscado, tá, turma? Extremamente arriscado. Então, a gente só fazendo análise desse patamar que a gente tem aqui nessa região, a gente tem essa região que teve uma lateralização, foi uma região que poderiam acusar que haveria uma reversão porque já estava esticado, tá? E ela entrou num processo de acumulação. Então, nesse processo de acumulação, teve aqui o famoso rompimento e criando dessa forma aqui um impulsionamento do preço. E pela análise do Smart Money, eu poderia dizer que deixou nesta região agora, né? Nessa região aqui, deixou uma região de interesse. Aqui a gente deixou uma região de demanda, tá? Ou seja, uma demand por essa região. O preço ele pegou desbalanço esticando, né? Até deu uma certa reversão nesse momento, mas já ganhou força novamente. Então toda essa região aqui está num desbalanceamento de preço. O que a gente faria? Fazer análise, né? Veria nesse ponto aqui desbalanceamento do preço, região de demanda, dinheiros por aqui. Como o gráfico de ação ele é um pouco quebrado, a gente pode criar várias regiões de interesse, tá? Aqui também, por exemplo, aqui uma região de interesse de parada do preço, né? E aqui em cima a gente está no topo. Então, numa região de prêmio e desconto, né? Se eu fosse pegar todo esse alvo, essa movimentação, eu diria que, né? Diríamos que abaixo aqui desse nível aqui de 661, o preço da ação, né? Nessa região aqui eu estaria numa região de desconto para pensar em aportar, começar a trabalhar a posição para pensar em que em longo prazo. Infelizmente a gente não sabe até onde esse boom das inteligências artificiais e a dominância da Nvidia vai continuar. Então, quem sabia dessa informação lá em meados aqui, turma, ó, finalzinho de 2022, mas veja aqui que ninguém tem essa informação. Olha só como é que estava a Nvidia aqui de 2021 para 2022, tá? Depois do seu topo histórico, uma ação ela caiu 66%, tá? Pelo Smart Money, olha o que estava acontecendo com o preço nessa região. Olha, marcou um topo, essa região aqui cravou aqui um choque, uma mudança de característica, fazendo um fundo mais baixo, nem vai lá e captura a liquidez, tá? Aqui deixou fundos nivelados. Se eu pegasse essa região aqui, achando que o choque tinha sido formado nessa região, aí sim ele teria capturado aqui, formado uma base, feito aqui uma indução nesse ponto e assim continuando o movimento, cravando aqui, marcando fundo, marcando boss, e nessa região aqui começa a se trabalhar numa reversão.
tá? Olha só, agora a gente está no momento de reversão do preço. Se eu acredito aqui que nessa região aqui eu tive a reversão do preço, ó, um fundo nivelado, um choque de mudança característica, uma captura de liquidez e um outro boss nessa região. E depois de lá para cá ela não visitou mais, turma, não visitou mais regiões. Olha só, não visitou mais regiões. Se eu jogar o gráfico para cá, olha que coisa bizarra, tá? Está totalmente insana essa ação em tentar esboçar alguma coisa no gráfico diário. Se eu pegar pelo gráfico semanal, eu consigo eliminar um pouco esses ruídos, tá? Por que semanal? Porque a gente vai pensar em longo prazo. Então, dentro do longo prazo, ó, olha que bacana, já ficam com menos ruídos, tá vendo? Ó, fez a captura aqui em cima, cravou aqui em cima, cravou um choque nessa região, marcou uma base, então eu tenho um rally, um base rally, então eu deixo nessa região aqui uma base de demand, tá? Nessa região, 247, mas o preço ele trava, começa a trabalhar nessa região aqui também, já me crava outra região de demand, e olha só como é que tá aqui semanal, olha o desbalanceamento disso aqui, tá? Pela visão do semanal, pelo Smart Money, ou até mesmo qualquer outro, se eu colocar uma média, tá? Eu colocar uma média móvel aqui, eu vou ver que o preço, tá? O preço, uma média de 20, o preço vai cair aqui embaixo e o preço está aqui em cima. A tendência é o preço retornar a algum patamar, ou então ele vir buscar uma liquidez ou testar a liquidez num alvo mais claro, mais óbvio, que seria o que? A gente traçar uma linha de tendência para pegar esse possível sinal da onde que o preço tende a testar em algum momento. Então eu tenho alvos por aqui para capturas de dinheiros para ele voltar a subir. Se ele perde esse fundo, ele vem testar essa outra linha de tendência para depois voltar a subir. Então, turma, vocês vão ver que muitos analistas vão, acredito eu, recomendar para aguardar para quem pensa em curto prazo. Mas quem está pensando no longo prazo, acredita na tese das inteligências artificiais, está apoiando e vê como bem promissor isso, aí sim é interessante buscar novas entradas em breve, tá? Para fazer aportes ou ir acumulando, acreditando que o movimento será ainda mais explosivo nos próximos meses. Eu acredito que o desenvolvimento das inteligências artificiais vão estourar, mas será que vai ser tudo em cima da Nvidia? Essa aqui é a principal pergunta que não quer calar. Espero que vocês tenham gostado. Hoje vamos ficar só com a Nvidia. Não se esqueça de deixar seu comentário, inscrever no canal e acompanhar nossos próximos conteúdos. Forte abraço e até um próximo vídeo.